começar com nossa entrevista com duas pesquisadoras da Embrapa Cocais, que já está aqui conosco no nosso sistema online, pela TV Timbira, pelo Facebook, acompanhando a gente. Muito bom dia, cedinho, às duas pesquisadoras que chegaram aqui conosco, a Johanna Mello, a Camila Noel. Sejam bem-vindas ao programa A Voz do Campo, aqui na Rádio Timbira. Johanna, bom dia. Bom dia, Dilson. Eu estou falando aqui de Piracicaba, São Paulo. É um prazer estar com vocês na Rádio Timbira do Maranhão. Bom dia, Dilson. Eu estou falando de São Paulo. Também é um prazer. Agradeço muito o convite. Pois é, a gente é que fica feliz em ter aqui essas duas militantes desse movimento de pesquisa, né, representando a Embrapa, para conversar conosco sobre esse momento importante de desenvolvimento, na verdade, as tecnologias que estão sendo colocadas à disposição dessas trabalhadoras rurais, que são as quebradeiras de coco, e a gente vai falar todo esse sistema, né, dessa possibilidade de dar mais oportunidades para elas, como a gente pode deixar bem clara a questão da sustentabilidade. Primeiro, Johanna, como que consiste esse projeto, né, que vem aí trazendo oportunidades para essas quebradeiras de coco, que aí vai envolver a questão de alimentação, saúde, tecnologias. Faça um pouco assim dessa explicação para a gente, como é importante levar conhecimento para esses trabalhadores. Legal. Então, falando um pouco sobre o nosso trabalho, nosso projeto, né? A ideia das trilhas de aprendizagem Delícias do Babaçu nasceu em julho de 2020, a partir do contato com a Embrapa Cocais, através da figura da doutora Guilhermina Caires, e surgiu da necessidade de adequação de novas formas de organização e trabalho, como estratégia de enfrentamento à pandemia, e acontece desde então com encontros virtuais semanais e grupos de WhatsApp, buscando apoiar no desenvolvimento das intenções e capacidades coletivas do grupo de quebradeira de coco Babaçu, das mulheres quilombolas da comunidade de Pedrinhas, Lar de Maria, município de Anajatuba, Maranhão. Então, se a gente for pensar na palavra trilha e na palavra aprendizagem, né, a etimologia dessas palavras, o que elas trazem para a gente? A trilha é aquela trilha que se faz ao caminhar. Então, ela é um processo de aprendizagem coletiva que se adequa no tempo e no espaço de acordo com as demandas do grupo. E a aprendizagem é esse processo que busca por desenvolver competências e habilidades, conhecimentos que são adquiridos como um resultado da experiência e da formação. E é isso que a gente vem tentando desenvolver durante os nossos encontros virtuais com as quebradeiras de coco Babaçu da comunidade de Pedrinhas. Se a Camila quiser me complementar, por favor. Doutora, muito bem, é isso. Doutora Camila Noel, e a sua participação diante dessa pesquisa? Como está vendo esses encontros remotamente, claro, devido à pandemia, mas é prazeroso levar uma tecnologia nova, uma informação nova para essas comunidades, essas quebradeiras de coco, que sempre tiveram um estilo cultural de trabalhar e agora chegando mais informações? Eu acho que o mais legal nesse processo é que a gente ensina e aprende, né? A gente vem de um processo, assim, muito bonito, né? Desde julho, como a Johanna colocou. Nós fazemos parte de uma startup que se chama Conecta Brasil 360, né? Que é parceira da Embrapa. E, como a Johanna colocou, a gente se conectou às quebradeiras de coco da comunidade Pedrinhas através da Embrapa, né, dos projetos vinculados, e tem sido uma experiência, assim, muito bonita, porque a gente tem aprendido muito, né, a gente sempre fala que a gente aprende mais do que ensina, né, então, como a Johanna trouxe, o método é para isso mesmo, né, a ideia é que a gente traga essa troca de experiências, esse intercâmbio de conhecimento ali no dia a dia e de forma virtual, né, que é o mais desafiador. Então, a Embrapa trouxe para a gente essa demanda de estruturação de um curso online, né, devido à pandemia, devido a todas essas questões,
E a gente pegou essa demanda e transformou nesse processo de aprendizagem que a Johanna trouxe, né, nas trilhas de aprendizagem, para que seja um processo realmente muito bonito e que engaje as pessoas, que engaje elas e que engaje a gente, né, e que seja justamente essa troca de experiências e que a gente atenda de fato as demandas que elas têm no momento, né. Então, a demanda que elas trouxeram muito forte, por exemplo, era a criação de uma marca, né, a definição de uma razão social. Então, nossa intenção é apoiar na estruturação de um negócio que elas já têm, que é delas, né. Então, elas já têm esse negócio e elas precisam só chegar, alcançar outros mercados, né, potencializar ainda mais esse negócio que elas têm, que é vender produtos, né, derivados de babaçu, né, na agroindústria comunitária e tudo mais. Então, a gente olhou para essa demanda, viu o potencial que tinha disso e tentou criar um método customizado a isso, né, para atender de fato o que elas precisam no momento, né. A última coisa que a gente quer é sair trazendo um monte de conceitos e definições e coisas que elas não têm necessidade de aprender agora, né, que não é interessante para elas nesse momento. Então, essa ideia da trilha que a Johanna trouxe é justamente isso, enxergando a demanda e aprendendo e trilhando ao caminhar. Então, a gente sempre fala que não é um curso porque a gente não tem a carga horária, tudo distribuída lá, como a gente está acostumado a ver em cursos, né? A gente tem o objetivo, a gente tem um método que é adaptável ao contexto, e assim a gente vai levando conforme as demandas delas, né? Perfeito. Perfeito. E a doutora Johanna Mello, por vocês estarem em São Paulo com uma nova demanda em cima de um produto diferenciado totalmente maranhense, essa questão dessa oportunidade de interagir com essas quebradeiras de coco, como que vocês estão sentindo a possibilidade de levar um pouco de conhecimento, customização, criar uma possibilidade de plataformas que venha ofertar, agregar valor a esses produtos? Isso também dignificante para vocês como startup? Sem dúvida, é uma honra sem igual, né, poder aprender todas as sextas-feiras com essas mulheres guerreiras que têm uma história, um conhecimento ancestral, né, e caminhar com elas, ao lado delas, e poder estar presente nessa trilha. É realmente muito fortalecedor nesses tempos que a gente tem vivido da pandemia, né? E realmente o nosso grupo foi uma rede de apoio, não só para elas, mas principalmente para a gente aqui de São Paulo, porque a gente fala que a gente está na selva de pedra, né? Quando a gente vai falar com elas lá na comunidade, a gente sempre vê elas no verde, elas falando da palmeira, e a gente aqui nos nossos apartamentos, mas a gente busca, né, estratégias inovadoras, a gente busca soluções, a gente tem essa ânsia por esse aprendizado e essa busca mesmo por estratégias e soluções que agreguem, né, nesse processo que a gente está trilhando com a agroindústria. E aí é sempre bom lembrar que o futuro, né, quando a gente fala de inovação, tecnologia, a gente usa um monte de palavras novas para, na verdade, o que a gente busca é valorizar a diversidade, o conhecimento tradicional, o saber fazer, essa ancestralidade que existe no cuidado com a mãe palmeira, na verdade, é o nosso primeiro objetivo principal, né, essa valorização do conhecimento tradicional. A gente traz inovação, palavras novas, enxergando o futuro, não só como um lugar que a gente quer chegar, né? Mas é um lugar que a gente está criando e criando junto. Então, essa semana a gente assinou, né, a Conecta Brasil 360, uma startup, assinou um acordo de cooperação com 2 secretarias do Estado do Maranhão e com a Embrapa Cocais, e nesse sentido, a gente acredita que essa possibilidade, o fortalecimento dessas ações podem trazer diversas experiências ainda mais inovadoras e ainda mais transformadoras para as nossas vidas.
Doutora Camila Noel, então vamos falar desses benefícios. Como que essas trabalhadoras quebradeiras de coco poderão estar sendo beneficiadas diretamente com esse tipo de planejamento novo, com ideias de estrutura que eles poderão fazer? Tem aí a questão da internet que vai conectar elas com o mundo para oferecer esse mercado grandioso, o produto que é maranhense, que poucas pessoas sabem a grandiosidade que é, mas que agora com a internet vai aumentar. E claro, eu vejo vocês como aí São Paulo, paulistas estão fazendo um trabalho, imagino a ansiedade de chegar e poder vir ao Maranhão e conhecer de perto essas pessoas que estão lá produzindo e falando com vocês dentro da floresta e vocês aí na selva de pedra. Depois eu quero essa resposta das duas. Mas, doutora Camila Noel, como que a senhora poderia falar dessas vantagens que elas poderão ter diante de todo esse trabalho de vocês pela startup, ganhando caminho, abrindo portas para elas? Com certeza, Disso. A vontade de ir para o Maranhão é a maior, é a mais presente em todos os nossos encontros, né? Acho que é um estado que tanto eu quanto a Johanna tem muita vontade de conhecer, já tinha antes, depois desse trabalho, então tem mais ainda, né? A gente fala o quanto esse processo foi interessante da gente conseguir criar esse vínculo com elas mesmo à distância, né? E o quanto isso é difícil, né? A gente vê os cursos online, geralmente, ou reuniões online, é muito difícil você criar um vínculo pela tela do computador, né? E aí a gente conseguiu, então, acho que esse é um dos maiores resultados do projeto até agora, né? E aí, respondendo a sua pergunta, né, em relação às vantagens, aos resultados que virão, bom, a gente espera, primeiramente, atender as expectativas delas, né? Quando a gente fez a primeira conversa, a conversa inicial com elas, para tentar entender quais eram as demandas para ir assim, né, pensar numa proposta de aprendizagem e tudo mais, elas nos trouxeram que gostariam que o produto delas chegasse em vários lugares, né? Que chegasse em São Luís, que chegasse em São Paulo, que chegasse nos Estados Unidos, na Europa, enfim. Então, é uma expectativa que elas trouxeram para a gente. E também outra coisa que elas trouxeram é que elas gostariam muito que tivesse uma marca que de fato representasse elas, assim, que as representasse, né? Que representasse a cultura delas, né? Que elas olhassem essa marca e se identificassem. Então, a gente pegou essas expectativas, né? E aí, dentro disso, tentou formular essa proposta aí das trilhas de aprendizagem, né? E aí, são 4 trilhas no total, né, que a gente fala, que é como se fosse 4 módulos de curso, né, na língua mais tradicional, assim, né. E aí, cada trilha tem um objetivo. Então, pensando em resultados práticos, né, a gente tem os resultados parciais, vamos dizer assim, de cada trilha, né. Agora, nesse momento, a gente passou pela trilha 1, estamos na trilha 2. E, além dos resultados parciais de cada trilha, a gente também tem o resultado do processo, que para a gente é o mais importante, né? O quanto a gente se vê crescer nesse meio tempo aí, a cada reunião, a cada encontro, a cada dia, né? Então, em relação a essa demanda da marca, né, que elas nos trouxeram, na trilha 1 a gente trabalhou bastante com isso. Então, a trilha 1 a gente chamava de trilha do descobrir, porque a ideia era, como eu falei no início, né, a gente tem um contato à distância, através da tela de um computador. Então, a gente tinha que criar uma proximidade, a gente tinha que se conhecer, para que elas se sentissem à vontade para compartilhar um pouco de todo esse saber, de todo esse conhecimento, de toda essa história com a gente, né? Então, nesse primeiro momento, ele foi feito através de desafios via WhatsApp. Então, o primeiro desafio é grave um vídeo se apresentando, porque a gente não se conhecia, ninguém se conhecia. Então, tinha que gravar um vídeo se apresentando, tanto a gente quanto elas. Então, esse era o primeiro desafio, né? E aí, trazendo tanto a questão do resultado do final, né, da trilha 1, que foi a marca, a gente passou por todo esse processo e conseguiu, desenhar uma marca, junto com o apoio de um designer, né? Desenhar uma marca que, de fato, representasse elas, porque a gente foi colhendo um pouco de toda essa história
ao longo dessa trilha 1. Então, através de vídeos, através de áudios, através dos encontros, metodologias específicas que a gente utilizava, que a gente foi entendendo qual que era essa identidade sociocultural que a gente chama, né? Que para a gente é muito importante que o produto delas conte a história delas, né? Então, a nossa ideia era conseguir mesmo atender essa expectativa de ter uma marca que elas se enxergassem, e principalmente de ter uma marca que contasse essa história delas. Então, foi um desafio muito grande de tentar enxergar toda essa história, todos esses vídeos, né, essas pequenas, essas entrelinhas, assim, para conseguir formular essa identidade visual e reconhecer essa identidade sociocultural. Então, esse resultado já foi possível, né? A trilha 1 já acabou, então elas já têm uma marca para o negócio delas, uma marca que elas se identificaram, né? Segundo elas, assim, né? A gente fez uma reunião de apresentação da marca e foi muito bonito, todo mundo se emocionou muito, todo mundo chorou, porque foi um momento muito bonito mesmo de consolidação de todo esse processo, né? E aí, como eu estava falando, tem um resultado prático, que é ver uma marca, mas tem um resultado que a gente, às vezes, não vê muito, que é o processo em si, né? Então, como eu falei, esse primeiro desafio foi para gravar um vídeo. Então, muitas delas, às vezes, nunca tinha parado para gravar um vídeo, né, contando um pouco sobre elas. E para a gente, né, e aí você comentou de ser de São Paulo, a gente tem valorizado muito, a gente tem visto iniciativas aqui que valorizam muito isso, né? Essa coisa do produto que conta uma história por trás, né? Da identidade que ele tem. Então, esse é um resultado prático. E aí, além disso, agora a gente, na trilha 2, a gente está também no processo de definição da razão social delas, né? Um empreendimento coletivo que elas ainda estão definindo, se vai ser uma cooperativa, se vai ser uma empresa. Então, a gente está tentando contribuir em vários subsídios, tentar, né, compartilhar várias coisas, trazer várias pessoas que entendem disso, para que elas consigam tomar essa decisão. Legal. Legal, doutora Camila, saber que tem esses estágios e as trabalhadoras quebradeiras de coco estão começando a assimilar com uma velocidade tão inesperada, até porque nós sabemos que muitas delas, como você disse, não tiveram tantos contatos assim de uma forma rápida e agora já está bem adiantado o projeto. Nós estamos aqui neste momento pela Rádio Timbira, no programa Voz do Campo, você que ligou o rádio agora, 5 horas e 42 minutos, conversando com duas jovens pesquisadoras, duas jovens fantásticas na linha de startup, conseguindo trazer uma nova visão para um trabalho com as quebradeiras de coco, com ideias, com criação de projetos, de marcas, e as contempladas são essas quebradeiras de coco aqui do Maranhão, tanto da cidade de Anajatuba, como também de Itapecuru-Mirim. Vamos abrindo mais essa discussão. Doutora Johanna, eu estou chamando de Johanna ou é Johanna? Depois a senhora justifica aí, eu acredito que é Johanna, eu acho que fica bem melhor. Agora, doutora Johanna Mello, vamos falar desse protagonismo que as mulheres ganham espaço. Vocês também, como mulheres, ocupando o espaço através do Conecta Brasil 360, uma startup que descobre valores, que dá opções, e a forma de como vocês estão fazendo esse segundo estágio agora, já de descobrir essa determinação, podemos dizer, da pessoa jurídica deles. Isso também é importante para eles terem um nome, terem uma referência através das redes. Oi, Adilson, é Johanna mesmo. Johanna significa Joana. E, sim, sem dúvida nenhuma, o protagonismo feminino, na verdade, é algo que elas já têm, que elas possuem independente e muito anteriormente a Conecta Brasil 360. É um grupo de mulheres que se destaca aí no Maranhão, acho que vocês já devem saber melhor do que a gente, né? Então, que já participou de Festival das Tulhas, que já trazem seus produtos, que já proporcionam oficinas de confecções de pães, biscoitos, sorvetes, em outras comunidades, né? Que buscam sempre estar aprendendo novas formas de se fazer. Então, antes de mais nada, a ideia da gente trazer essa rede e, através da internet, proporcionar ferramentas ágeis de comunicação
para o desenvolvimento do grupo de mulheres quilombolas, quebradeiras de coco Babaçu, nada mais tem como objetivo de fortalecer o que já existe, que é esse protagonismo delas, que é todo esse saber que elas já existem, já possuem, né? Então, são mulheres arretadas demais, a gente toda vez se emociona, toda vez se encanta ao vê-las no vídeo, e é muito interessante isso, né? Quando a internet, mesmo com todas as suas distâncias e fronteiras, consegue proporcionar ao coração de cada um que faz parte da trilha a emoção, porque é assim que a gente vê que faz sentido. Quando eu toco o nosso coração, a gente sabe que a gente está ali presente, a gente está com elas, a gente sabe da força que tem, né? Esse feminino que vive em cada uma, e acho que é muito importante a gente trazer isso aqui também, que é uma particularidade desse grupo de quebradeiras, que há uma diversidade geracional muito grande. Quando a gente fala da palmeira, a palmeira já é vista aí, né, por todos do Maranhão, Tocantins, que trabalham com coco babaçu, esse produto da sociobiodiversidade, como uma mãe, né? Então, já vem trazendo o feminino, já vem trazendo essa potência. E, especificamente, no grupo de Pedrinhas, a gente tem desde mulheres que foram fundadoras dos clubes de mães, que são movimentos de luta dessas mulheres, né? Quebradeiras de coco babaçu, desde 1960, 1980, até agora, né? E aí são as filhas, as netas que continuam essa história de empreendedorismo e de inovação a partir do conhecimento e do fortalecimento desse feminino que já existe. Então, eu e a Camila aqui somos nada mais, nada menos do que aprendizes, né? E a gente se coloca nessa teia de relações que a internet e a inovação e a tecnologia nos proporciona, também com aquela questão, né? Quando a gente entra na casa do outro, a gente entra com muita humildade. Então, a gente sabe que o que é nosso e o que não é. O protagonismo feminino é delas. E a trilha, ela proporciona flexibilidade, experiência, né? Diversidade de estímulos, mas nada mais do que fortalecer o que já existe no grupo. Opções, oportunidades, um movimento tão esquecido, tão marginalizado aqui no nosso estado. A gente sabe, acho que vocês já conhecem um pouco dessa história delas, que tem tanta dificuldade desde cedo, sai 5 horas da manhã para ir para uma área que não é livre, é cercada, tem que buscar o coco para o trabalho, e daí tem inúmeras opções de produção dessa amêndoa do coco. Se vocês verem a imagem desse nosso Maranhão, quando vai pela estrada, é a coisa mais linda que tem ver esses nossos babaçuais, diferente do cerrado que tem por aí no sul do país. Então, eu também fico emocionado quando você fala que é emocionante ver essa situação. Eu viajo muito, já viajei muito, principalmente de trem aqui, quando tinha na década de 80, e a gente ficava olhando na janela aquela imensidão de babaçuais. Parece que elas estão se movimentando junto com a gente, e aquele bailado, né? É uma coisa bonita. E eu acredito que as quebradeiras de coco também sentem essa mesma a impressão. Então é bonito. E a doutora Camila Noel, fale para a gente também dessa impressão, desse momento de empoderamento das mulheres, quando vocês colocam à disposição uma tecnologia para abrir campos, novas estradas para esse povo que querem ser conhecidas, querem ser valorizadas, não só no nosso estado, mas para outros continentes, a internet possibilitando isso. Então, é sim uma forma de expandir através desse projeto que vocês estão estudando, analisando e já colocando em prática, como que é esse sentimento de contribuir com essa categoria tão distante de vocês, mas que está próxima agora através da startup. Com certeza, eu concordo com a Johanna, né? A gente chegou para fortalecer o que elas têm, né? Seja no feminino, seja, enfim, todas as atividades, as lutas delas, né? E durante esse processo da Trilha 1, que foi o processo da gente entender qual que é a história delas, né? Para poder colocar isso na marca, né? Imprimir isso na marca, a gente foi ouvindo e se emocionando a cada história mesmo, né? Foi muito
foi muito enriquecedor, assim, escutar tudo isso. E eu acho que a ideia realmente não é ficar ali só nesse espaço das trilhas, né? Nesse espaço das nossas reuniões e tudo mais, né? A ideia é realmente expandir, né? Alcançar essa expectativa delas, e a gente acredita que esse processo está sendo muito importante para isso, né? Acho que tem ganhado uma visibilidade muito interessante para elas. No estado do Maranhão já tinha, né? Elas já tinham, como a Renan falou, elas já são um destaque de qualquer forma, né? Mas acho que está aumentando ainda mais, né? Pensando já nessa questão do acordo de cooperação técnica, né? Que a Johanna havia comentado, com a Embrapa e com a Secretaria de Direitos Humanos e a Secretaria de Inovação do Governo, né, que foi essa semana. Então, e elas vão ser a primeira comunidade, né, o primeiro negócio que a gente vai trabalhar, é o primeiro estudo de caso, então a gente acredita que nesse processo também vai amplificar ainda mais isso, né. E, além disso, a gente na trilha 2 e depois, ao decorrer do processo, a gente vai estar trabalhando também com a transformação digital, né, que é isso que você estava colocando, da tecnologia, né, e tudo mais. Então, a gente quer muito ter esse olhar, essa é uma das propostas que está dentro do nosso processo de trabalhar a transformação, a inclusão digital, né, a gente sabe que é muito desafiador na cidade, no campo, então, é mais ainda, né, e a gente tem trabalhado com isso, e vai trabalhar ainda mais, né, então essa coisa do produto acessar outros lugares, né, a gente tem um bloco aqui da trilha 2 que chama justamente transformação, que a ideia é que a gente aborde justamente essas coisas, né, como divulgar o seu produto no Instagram, a gente vê que muita gente tem feito isso, né, você entra no Instagram hoje, tem muitos perfis de pessoas que vendem serviços, vendem produtos e tudo mais, então a gente vai abordar isso, né, abordar sites, como colocar o produto no site, como divulgar o produto no Instagram, como que acessa novos mercados, né? Então, uma expectativa que a gente tem muito grande é que no final da trilha, ou ao longo desse processo, a gente consiga organizar para que elas venham para São Paulo, né? E divulguem os seus produtos aqui, em feiras, em outros locais, e que a gente consiga fazer essa ponte com possíveis clientes delas aí no futuro. Então, acho que a gente vai tentar trabalhar, a gente está tentando trabalhar dessas duas vias. Maravilha, isso é que a gente quer, esse novo mercado, né, que é o famoso e-commerce, né, que está aí abrindo portas, né, de uma forma tecnológica, né, eu também tenho uma habilitação em logística, e a gente fica feliz de saber que está andando, né, esse trabalho para essas quebradeiras de coco de uma forma bem mais facilitada, a internet permitindo isso. E já chegando ao finalzinho do programa, eu queria que a senhora, doutora Johanna, falasse dessa logística que eles vão ter, né, facilidades, né, essas mídias eletrônicas permitindo com que eles possam estar chegando em qualquer canto. E, claro, a gente entende que tem muitos consumidores mais curiosos do sul do país do que do nosso estado, porque a gente já conhece, é o dia a dia, mas essas portas vão se abrir através da tecnologia, com essa logística toda aí de colocar Instagram, Facebook, criar algum tipo de meios atrativos, né, pela internet. Isso também vai fazer com que o Maranhão fique bem mais conhecido, não é? Sem dúvida, e já está se fazendo conhecido, né? As quebradeiras já chegaram em outros estados, como a gente pode ver, estamos aqui de São Paulo, e a marca dela saiu daqui com o coração enviado aí para Itapecurumirim, Anajatuba, a partir desta trilha, né? Foi um resultado, como a Camila trouxe disso. Só complementando antes o que ela estava falando, a Conecta Brasil 360, ela tem como missão o que a gente chama de olhar 360, que é um olhar sistêmico integral para a cadeia produtiva. E quando a gente traz, né, essa experiência com o Babaçu, a gente sabe que a gente está falando de um produto da sociobiodiversidade que no estado do Maranhão é um dos principais produtos, né? E trazendo o que você trouxe, né, me senti olhando o Babaçu no vento, quando você foi falando, descrevendo, do aproveitamento integral do Babaçu
quando a gente fala de tecnologia social, a gente está falando de tecnologia simples, de baixo custo e de fácil acesso para todos. É isso que a gente tem buscado pautar nos nossos trabalhos, nos nossos projetos e no acordo de cooperação técnica. Então, é a partir deste campo social, né, da tecnologia, entendendo que uma semente de babaçu é uma tecnologia muito maior do que a internet, né, que a gente pretende fazer esse produto, os derivados do babaçu, atravessarem as fronteiras do Maranhão para outros estados e para outros continentes, como você pontuou. E aí, acho interessante a gente só marcar aqui na nossa entrevista que já existe o Instagram, Delícias do Babaçu, sigam lá, e que a gente vai estar, através desses meios, não só o Instagram, mas de sites e outras plataformas de mídias sociais, divulgando os resultados e as experiências que a gente vai tendo, trilhando esse caminho da aprendizagem coletiva com as quebradeiras. Muito bom isso aí, saber. Então, doutora Camila, já antes da encerrar, a senhora pode dizer qual é esse Instagram e a gente fica feliz, né? Estamos chegando ao finalzinho da nossa entrevista e dizer que eu também fico muito emocionado. Eu sou de Itapecuru-Mirim, conheço a região que vocês estão falando, né? Espero que quando vocês vierem aqui à rádio, o programa possa também acompanhar vocês nessa visita técnica de conhecimento depois dessa pandemia. A gente acredita que vai dar tudo certo. Então, para que a gente possa encerrar o nosso programa, sua mensagem de motivação para esse nosso Maranhão, não só as quebradeiras de coco, mas todos os outros nossos produtores, criadores, aqui que ouvem um programa neste momento online pela TV Timbira e ao longo de todo o Maranhão com as nossas ondas da 1290. Fique à vontade para a sua mensagem final, doutora Camila, e em seguida a doutora Johanna Mello. Obrigada, Gilson. Só pontuando, então, o Instagram é delícias_do_babaçu com 2 S's, que tem também essa jogada, assim, né, do babaçu com 2 S's, que vem da palavra uauaçu em tupi. Então, a gente quis voltar um pouco ali a origem, né, a etimologia da palavra e também trazer esse valor único associado, né, babaçu, delícias do babaçu com 2 S é só as quebradeiras de pedrinhas, né, então é um valor único aí delas. E também tem o Instagram da Conecta, que é Conecta BR 360, que a gente também vai divulgar os resultados, né, o processo desse projeto, desse acordo que está sendo seguido. Bom, então, indo para os encaminhamentos finais, gostaria muito de agradecer por vocês terem dado esse espaço, né, de fala, de compartilhamento dessa experiência muito linda e muito rica que a gente está tendo aqui. É um prazer enorme, né, estar aqui. Espero que todo mundo tenha gostado e entendido, né, tudo que a gente colocou. A gente se coloca à disposição também, se quiser conversar em algum outro momento, por alguma outra fonte, vai ser um prazer enorme, porque é um projeto que a gente gosta muito, que a gente tem muito carinho, gosta muito de falar sobre ele, então a gente continua aberto. A gente queria agradecer muito a Embrapa, né, a Guilhermina, as secretarias, né, pelo acordo, né, que a gente tem seguido por esse processo. Queria parabenizar também tanto a Embrapa quanto as secretarias, porque a gente sabe que são instituições muito tradicionais, né, e está sendo muito inovador, de fato, se abrir para uma metodologia nova, para processos novos, junto a uma startup. Então, a gente gostaria de parabenizar, e um parabéns especial, né, um agradecimento especial para as meninas Delícias do Babaçu, Comunidade de Pedrinhas, Clube de Mães, que a gente tem muito amor, muito carinho, e que nos acolheu, né, e nos acolhe todas as sextas-feiras, né, e tem sido uma troca de experiência muito linda, muito rica. Então a gente gostaria muito de agradecer, e acho que é isso. Muito obrigada, Gilson. Doutora Johanna. Então, acho que, fechando aqui nossa manhã, acho que a gente está trazendo bastante esperança ainda que, e transformação, ainda que no meio de pandemia, né, com muitas dificuldades. A gente não pode esquecer do que está acontecendo no mundo hoje. É difícil esquecer, é difícil não falar, é difícil não viver, é difícil não sentir.
mas quando a gente fala das pequenas sementes, das novas relações e das transformações que estão sendo colocadas e criadas, a gente se coloca fazendo parte delas, que é o mais importante, né? Porque nada acontece, nada se transforma sem que a gente esteja aberto a isso, sem que a gente esteja pensando e todo dia intencionando essa transformação. Então, o estudo de caso Delícias do Babaçu é a nossa menina dos olhos, mas ela é o começo de uma história que a gente espera trazer para outras comunidades e para outros lugares do Maranhão e do Brasil. Fico agradecido também o programa Voz do Campo, com a presença fantástica de vocês, aqui uma aula também, falando como startup, falando para as quebradeiras de coco, para o Brasil e para o mundo. O programa Voz do Campo vai chegando a seu final. Mais uma vez, obrigado à Startup 360 Brasil, Conecta Brasil 360, que está fazendo um maravilhoso trabalho aqui no Maranhão sobre a diversidade, sobre a promoção de marca, sobre a criação de valorização também das quebradeiras de coco, em especial as de Pedrinhas lá no povoado de Itapecuru-Mirim, como também o Clube de Mães de Anajatuba. Mais uma vez, um bom dia a vocês, uma ótima quarta-feira e até a próxima oportunidade. Muito obrigada, bom dia a todos.